Olá! Estamos aqui novamente no Chá das Seis em clima de quê? De pré-lançamento do nosso livro. Vocês estão ligados aí na programação da Letria? Sabem que hoje o Chá das Seis é super diferenciado, porque a gente vai fazer o pré-lançamento do livro Clotilde, que a gente tem falado bastante nele. Aí o pessoal já tá entrando. Olá, olá, Regiane, Bebete Souza, sejam bem-vindas. Hoje a nossa live, então, é um pré-lançamento do livro Clotilde e nós vamos conversar com as autoras Jussara Persson, Soraya Uno e logo depois a gente vai fazer uma conversa também com o Marcel Bartolo, que é o ilustrador desse livro lindo, que é o segundo lançamento da Letria de 2020. Boa noite, Patrícia. A Jussara já está aí, já vou chamá-la, porque hoje a gente não pode perder tempo. Hoje a gente tem que falar com muita gente, então eu vou chamar logo as duas autoras do livro Clotilde para conversar com a gente nesse Chá da Seis super especial, em clima de pré-lançamento. Deixa eu chamar aqui a Jussara. A Jussara vai estar junto com a Soraya. Deixa eu chamar a Jussara. Pronto. Vamos ver se vai dar certo. Ó, tá dizendo que tá aguardando a Jussara Persson. E... Oi, Taine. Oi, Taine. e aí, meninas? Boa noite, boa tarde, né? Fim de tarde. Bom fim de tarde. Uma boa noite, um começo de noite. Aí Isso em aí, Minas ó. Gerais é tarde, né? Aqui é Aqui é tarde. tarde. A gente é de É, Sorocaba. dependendo do lugar de Minas, fala um pouquinho diferente também. Ó, o pessoal já tá todo aí, ó. Rodrigo, deixa eu ver, Catil, Correia, Cíntia, Simone, já tá todo mundo colocando coraçãozinho aí. Ah, Bem-vindos todos. oi, amigos. Oi, família. Bem-vindos. Oi, Marcel. Oi, todo mundo. Patrícia, Cíntia, Renata. Aí, Que ó, Ana delícia. Raquel. Muita Tanta gente já gente. está aí para o nosso, então, nosso Chá das Seis em clima de pré-lançamento, né? Nós vamos falar, então, do livro Clotilde, que é o segundo lançamento da Letrinha em 2020, e as autoras são essas duas figuras aí que vocês estão vendo, super simpáticas, vocês vão ver. Então, eu queria que vocês começassem se apresentando, falando um pouquinho, né? Nome, quem vocês são, o que vocês fazem, e depois a gente fala sobre o livro. Primeiro, Taine, eu queria servir um chá Ah, eu para esqueci de mim. perguntar. Calma, a gente vai Ó, ostentar o nosso chá com a nossa super caneca. Ah, olha, gente. A gente ganhou canecas da Clotilde, da Kathleen, que já deve estar por aí vendo a então primeiro nós gente. vamos fazer um brinde com chá. Vou fazer com Aí, vocês. vai. Vai, pai, Saúde! tchim, Tá Saúde. todo mundo aí, a gente já tá com a sua xícara, com a sua caneca também, ó. Ó, vamos Brindem lá. com a gente. Ó, o Bruno já tá com inveja do nosso chá. Pede pra Kathleen a caneca, Oi, ó. gente, elas arrumaram uma mesinha de chá super deliciosa, porque até com inveja de ir lá tomar um café com elas. Então, vamos começar. Retomando a pergunta, que eu até esqueci, viu? Para você se apresentar. Quem eu sou? Bom, eu sou a Jussara Persson, eu fui professora por 32 anos na Prefeitura Municipal de Sorocaba. Gosto de desenhar, agora estou num curso de desenho com o Marcel. Também demos vários cursos aqui de contação, de histórias, mas eu falo que a minha praia mesmo é ficar por detrás e sentar a mão na caneta e escrever e ter as ideias. Ideias de desenho, ideias de escrita, ideias de história. Então, é um pouquinho de mim. Agora você, Sô. Eu sou a Soraya Uno, sorocabana, professora também, sou formada em psicopedagogia
E eu sou também contadora de histórias. Eu fiz pós-graduação em contação de histórias, fiz o curso da Hans, né, da Biblioteca Hans Christian Andersen, o avançado. E eu sou contadora de histórias que desde que eu nasci, porque eu venho de uma família de 6 irmãos. O meu pai, ele é muito falante, eu falo que ele conta histórias de vida pra gente, né? A vida inteira a gente cresceu ouvindo história. E aí eu fui ficando cheia de história, Taine. Foi enchendo, 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 tinha que sair de alguma forma. Para sair, eu comecei a contar histórias. Eu e a Ju, nós ingressamos juntas na rede municipal de Sorocaba em 1988. Nós éramos bebês, né? Praticamente. A Ju aposentou antes de mim e eu aposentei ano passado. Que mais? Sou a mãe da Júlia e da Laura. Continuo, apesar de ser aposentada do serviço público, eu dou aula no Colégio Renascer. Eu trabalho eu conto histórias lá, para primeiro, Aham. segundo e terceiros anos. Tenho, só finalizando aqui, porque a minha vida é rodeada de histórias. Eu tenho um grupo de contadores de história que chama Cia Contandinho. Porque aqui em Sorocaba a gente tem um linguajar. Isso você não sabia, né, Taine? Não, o que que é? Andandinho, chovendinho. Chovendinho, Hoje, por exemplo, amanheceu esfriandinho, sabe? e depois ficou chovendinho. E a gente tem esse linguajar. E todas as vezes que a gente ia para fora de Sorocaba, falava, vai, as meninas de Sorocaba chegaram. Então eu falava, por que não o nosso grupo chama Cia Contandinho, né? Então, mas Legal. a Soraya falou uma coisa interessante que eu lembrei. Enquanto ela falava que ela contava, contava muita história, se existisse esse termo, seria eu era escutadeira de histórias, porque o meu pai, ele gostava de músicas e colecionava discos e tinha um vendedor que vinha em Sorocaba e eu queria algo para mim. Então, foi lá que eu conheci aquela coleção de disquinho e escutava, inclusive deles, né? Então, enquanto ela era uma contadeira, eu era uma escutadeira de histórias. Isso aí, ó. Dizem que para ser contador de história, você tem que ser bom escutador também. Então, vocês já estão no caminho aí. Já estamos. Ó, tô vendo um comentário aqui. Sua filha que sugeriu o nome, é verdade. Quando a Ah, gente é? procurava o Então, nome da Cia Contandinho, aí a ah, o gente nome do grupo, né? Aí ela falou, Contandinho. Se é de Sorocaba, pronto. Excelente. Muito legal. Então, meninas, eu queria que vocês contassem um pouquinho como que foi esse processo da criação da Clotilde, né? Vocês vão responder essa pergunta muitas vezes ainda. E o pessoal está aqui, eu queria que vocês contassem para eles como que surgiu, porque vocês eram, como vocês disseram, professoras. Mas como é que vocês viraram escritoras? Bom, então vamos começar. Primeiro eu vou falar do processo da Clotilde, tá? Na época em que nós iniciamos o trabalho de professoras, nós acabamos parando numa escola que era uma ideia de fazer a escola sem paredes, ser uma coisa natural. Então, ela tinha um lugar para o lanche e o resto eram mangueiras, árvores e mesas. Era um lugar lindo. Nós ficamos encantadas. Só que tem um problema, né? O vento levava as atividades, o som entre as crianças, se você tivesse que fazer uma atividade mais silenciosa. Então, nós optamos na época em juntar as turmas. E para que fosse algo produtivo, nós começamos a usar a história. Só que veja bem, numa época em que não tinham muitas opções assim de livros, de material didático, e a escola estava começando, então não tinha nada, porque ela estava sendo construída, sendo montada. Nós pegamos o que a gente tinha lá. Era graveto, era folhinha, era pedra, e lá virou personagem, a gente começava a contar, quando não era o próprio corpo. Só que muitas vezes a gente acabava criando, inventando, e isso se apropriou. Foi muito gostoso, né? Foi uma época muito feliz da nossa vida. Foi uma época muito feliz e muito divertida. Imagina. Aí, eu acho curioso porque a Soraya foi convidada para trabalhar
tinha um curso todo ano, quando ia para acabar as aulas, tinha um curso que era dado por professores experientes para ensinar as novatas como nós, dar uma ajuda, dar ideias. Então, era de música, de escrita, de tudo, de educação do movimento, tudo mais. A Marta Cassar tá aí que não deixa a gente mentir. É. E histórias e tudo mais. Bem, aí a Soraya foi trabalhar da assistente, da assistente, da assistente, da assistente e me convidou. E aí eu fui a assistente da assistente, da assistente, da assistente, da assistente. Beleza. Chegamos lá, veio a supervisora e falou assim, viu? A gente estava trabalhando num curso de histórias e tal, com fantoche, com isso e aquilo, e a supervisora falou assim, não, eu quero algo com massinha. Eu preciso de algo com massinha, em vez. Só que todo mundo já tinha função, menos quem? As duas. Jogaram para nós. Eu fui tremendo para casa e acabei inventando. Essa foi a minha parte, a Soraya foi outra. Inventando uma história com massinha, só que eu fiquei tão nervosa. Então, por exemplo, do patinho, eu fazia virar um cisne, uma girafa, isso, e inventei uma história. E a Soraya inventou com... Eu contei uma história com sucata, usando peças de joguinhos, bacia, caixa velha. Até que é uma história que dá para escrever, hein? Muito linda. Daí, só que eu tremia tanto e todo mundo achava que o meu movimento de tremer é que era o tchan, e na verdade eu estava morrendo de medo. Ponto. Só que fez tanto sucesso que de 5 minutos que cada uma tinha, né, a nossa atividade, nós tivemos acho que 40 minutos para apresentar. A gente assumiu uma a gente inteira. E a partir disso começaram a chamar a gente para dar curso de maneira de contar história, isso, aquilo. Enfim, nesse tempo, nesse mesmo lugar, nesse mesmo ano do curso, apareceu um professor de educação e ele trouxe esse disco, ó, a gente até trouxe aqui. Isso é vinil! Isso é vinil, vocês vão que legal. ver. Nessa relíquia tem uma música chamada Jiboia. E é uma jiboia maravilhosa, é do Padre Zezinho, né? Ela tem um humor. E a Soraya somos apaixonadas por essa música, a gente usou pra caramba, muito e tal. E o tempo foi passando e a gente ainda não pensava em livro, mas a gente sempre dava cursos, a gente tomou caminhos diferentes, mas nós éramos chamadas para trabalhar juntas, né? Vidas diferentes, vidas que passam, as histórias ficaram guardadas, todas essas. Eu fui morar em São Paulo, a Soraya ficou por aqui como contação. Quando eu voltei de São Paulo, a Soraya me chamou para a gente colocar nossas histórias no papel. Aí, na hora, eu me lembrei da Clotilde. Ela não era Clotilde, eu lembrei da Jiboia, a música, porque a gente foi num evento, enfim. Aí eu peguei e falei, Soraya, olha que delícia, uma história dela, da música que a gente tanto ama, por que não? Só que eu sou do tipo que monta um esqueleto. Então, eu falo o que eu vou fazer, eu sento, escrevo, tal, um esqueleto. Aí, só que nós somos companheiros. Aí a Soraya veio e encheu o esqueleto, entendeu? Ficou com um corpo, que é assim que a gente trabalha. Põe o esqueleto, ou ela põe o esqueleto e eu ponho o corpo. É desse jeito, né? E a gente foi brincando, contando, brincando, contando. Aí, nós gostamos da ideia, porque ela me puxou também. Ju, vamos pôr, nossas histórias são legais, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, quando a gente terminou o texto, a gente queria fazer um test drive com as crianças, né? Então, eu resolvi montar um livro, viu? Livro. Conta isso primeiro, para a gente contar essa parte. Daí eu vou deixar você. Montamos o livro, mas veja, tá com clips. Tá? Se os meus alunos estiverem aí assistindo, eles lembram bem disso aqui. Então, Que olha, é a primeira boneca do Clotilde, gente. A gente chama de boneca isso. Sem saber, a gente fez uma boneca. Mas a gente não Taine. sabia disso, olha, tudo muito simples. Ai, o meu gente, que desenho, pintado, recortado aqui embaixo para ter as falas e mostrar para as crianças, né? Agora eu vou passar a vez para a Soraya, porque essa experiência de contar para as crianças foi com ela, tá? Então vai, Só. Então, a Ju chegou com esses desenhos, com essa relíquia que eu falava, Ju, guarda isso para sempre. E eu fui contar, né?
eu dava aula na educação infantil para os pequenininhos, maternal, criança de 2, 3 anos. E eu trabalho também com criança de primeiro, segundo e terceiro ano. E assim, sempre que eu tenho uma história nova, alguma coisa, eu levo para eles. E eu conto a história da história. Então, olha, essa aqui, a gente contava, a gente cantava para as crianças, né, quando eu dava aula, e a minha amiga desenhou. Então, eu vou contar para vocês. Então, eu contei com a boneca aqui, eu contei com recursos, a Clotilde já foi de Chita, a Catiu deve estar aí assistindo a gente. Eu e a Catiu contamos a Clotilde num shopping. Eu fui assistir. E a Sara foi assistir, eu, Ju, vamos jogar a Clotilde pro universo. Vamos lá, contamos no shopping, e com Chita, com instrumentos, foi muito legal. E eu levei para a sala de aula. E a Clotilde sempre foi sensação, porque as crianças gostam dessa coisa do perigo, né? Cuidado! É uma Vai jiboia. chegando, né? Esse chegando, eu já te conto essa história da repetição também, Taíne. Aí, a gente viu que ia dar certo. E das histórias que a gente tinha montadas, né? A gente tem algumas escritas já, muitas, né? Não, nós temos muitas agora escritas. Escritas As já. antigas, bem antigas, mas que estava difícil de voltar na memória, mas a gente está montando e tem umas E que as estão criadas prontinhas. novas, né? E as novas. Aí a gente achou que ia ser a Clotilde primeiro. Só que antes disso, o que a gente fez? Tá, nós vamos escrever, a gente vai levar a sério isso. Então vamos. Jussara já estava aposentada, eu trabalhava de manhã, tarde, à noite, de madrugada, né? Meu marido tá aí, que Não te deixa tá mentir. que graças a eles a gente consegue dar conta de tudo isso, né? E falei, então nós vamos estudar para isso. Aí eu tenho uma amiga que tem vários livros publicados, já ela tinha uma livraria aqui em Sorocaba, onde eu era contadora de história. E aí eu falei, Ju, vamos perguntar, né? E ela é super bacana com a gente. Aí um dia nós passamos uma tarde lá na livraria, começamos. Eu sou mais tímida para fazer esse tipo de abordagem para perguntar. Ju, Eu não. você pergunta. Aí eu fui. Pode ver, quem fala mais com você é a Jussara, né, Thaís? Aí eu sou mais oba, assim, mas na hora de falar sério, a Ju que assume. Aí a gente foi, eu dei o início da conversa, e a Jussara começou a fazer as perguntas, tudo. Ela falou, eu tenho a pessoa certa para ajudar vocês. Foi aí que entrou a Maria Cristina Pérez Vilas na vida da gente, que é uma professora, ela trabalha com essa coisa da escrita, né? E ela começou a dar aulas particulares para a gente. Então, semanalmente, às vezes eu saía direto do trabalho, a Rô tá aí, Rosângela tá me vendo, eu saía direto do colégio, passava de uniforme na casa da Ju, a Ju já estava com a janta pronta para eu comer um café da tarde, meio janta, para a gente dar conta das aulas da Cris, que eram bem puxadas, não eram brincadeira não, né, Ju? Agora eu queria falar uma coisa, a Cris é uma pessoa especial, porque além de ela trabalhar a escrita com a gente, ela trabalhou também a questão de como funciona a história infantil, sabe? Desde a ilustração, o que é positivo, o que tem que acontecer, o que é uma página de vira, os diversos tipos de textos, não só para criança, adultos. Ela trabalhou poesia, ela trabalhou fotografia, ela trabalhou pintura, enfim, ela foi uma professora plena para nós, né? E qual foi o maior desafio, Jussara, nesse processo aí? Vocês acharam alguma coisa muito difícil? Não é que foi... Nós ficamos tão animadas que não tinha difícil, sabe? A gente estava empolgada, a gente tinha sede de aprender, né? Então, eu acho que foi assim, foi buscar mesmo, porque a gente queria muito. Então, se tivesse que ir atrás, se tivesse que... Nós duas, entendeu? Não teve... A gente não fala em difícil, a gente fala o sabor do desafio, sabe? É isso, né? Foi muito importante, a gente tem a maior gratidão com a Cris, porque ela foi maravilhosa. Agora eu continuo. Bom, aí fizemos as aulas e a Ju montou, então, esse aqui. Agora eu vou mostrar a capa. A gente é ousada, tá? Eu vou contar até uma curiosidade, que isso vale a pena. A
a gente fez o grupo, eu, ela e a Maria Cristina. Se a Cris estiver aí, vai lembrar disso. A Jussara montou um grupo e o nosso grupo chamava Escritoras Famosas. Aí a gente falava assim, Ju, a gente pode até publicar uma coisa independente, a gente vai, imprime, faz, tranquilo, né? Dá, é possível. Só que na época eu tinha feito um curso em Campinas, e das oficinas foi a Rosana que deu. Rosana de Monte Alverne, assim que fala o nome dela, Montalverne. de Montalverne. Eu sentei assim e vi ela falando. Rosana é Taine, editora da Letria, né? Para quem não conhece. ai, vai contar um pouquinho dela, Taine. É a fundadora da Letria, né? Ela é uma referência em contação de história no Brasil. Dá curso de contação de história. Muita gente famosa aí fez curso com a Rosana. Inclusive a famosa Soraya. A famosa que vai ser, né? Então, e a Rosana, na verdade, foi um presente que eu ganhei da Marta Cassar, que eu estava trabalhando e ela gostava das minhas histórias e me convidou para contar história nos grupos da prefeitura. Aí ela falou, tá tendo um curso em Campinas, vai. E ela era secretária da Educação na época, e eu fui. Quando eu vi aquilo, sabe aquele encontro que parece que sai estrelinha assim? Eu vi a Taine ela falando, eu falava, gente, publicar um livro nessa editora deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo, porque ela é contadora de história, ela fala a nossa linguagem. Nasceu um desejo, sabe, no coração. Conversando com a Ju na época, eu falava, vai, Ju, a gente vai conseguir lançar pela Letria um dia. Ai, se Deus permitir, vai ser. Aí, a pessoa ousada uma pessoa que cria um grupo chamado Escritoras Famosas, só podia, tá rabiscado, tá bom? Porque ela ia fazendo, eu ia mudando. Não, a gente mudou, né, o nome da história. Aí, olha o que ela colocou. Aqui, não. A Letria. Muito bom, isso mesmo. Já estava prevendo já, era isso. Exato. Quando a gente sonha, é isso. Aí, você quer contar a parte do sim? Bom, o Marcel entra primeiro na história. Aí o sonho estava aqui. Agora a Ju vai começar a contar como ele foi gestado. A Soraya queria que eu colocasse os meus desenhos no livro, né? Do jeito que estava, que ela achava legal. Eu falei, não, a gente precisa... não dá, é muito amador, eu falei para ela. É legal, é divertido, as crianças adoram, lógico, porque é um desenho com a cara deles, né? Enfim, falei, não, eu tenho que fazer um curso, né? Eu tenho que fazer um curso para aprender a desenhar. Tenha calma, vamos ver. E eu comentei isso com a Cris. E a Cris falou assim, nossa, aqui na livraria veio um ilustrador e ele desenha enquanto a pessoa conta a história, é super bacana e tal, não sei o que. Eu falei, você tem o contato dele? Tenho. Aí eu fico assim, envergonhado, porque a pessoa, né, veja, um ilustrador fala, viu, você pode dar aula e tal. Mas, enfim, eu queria aprender, né? Fui e conversei com ele. Nossa, ele foi super pontual e quando ele veio aqui em casa para a gente conversar, nunca vou esquecer, e quando ele fez uma avaliação, eu gostei tanto do jeito dele, sabe? Era uma coisa leve, gostosa, ele fez uma experiência, pôde brincar com o desenho, foi incrível. Então, eu sabia que teria que ser o Marcel. Tá? Ele sabe que eu sou fã dele, né? Depois ele conta a parte dele, Depois né? ele Senão a gente vai falar demais. Inclusive, a gente vai falar com ele daqui a pouco. Se por acaso ficar pouco tempo, a gente faz outra live, viu, Marcel? Você está escutando aí, mas vamos ficar à vontade aqui para conversar, mas a gente vai ouvir o Marcel depois. Tá, mas aqui já está terminando também, né? Já. Daí começou as aulas e tal. O tio olhava os desenhos dele. Aí eu falei para a Soraya, se a gente pedisse para o Marcel, né? Lá fui eu. Aí então, né, Marcel, a gente quer pôr esse livro. Será que você não quer desenhar? E ele topou. E foi muito legal, porque assim, quando a gente montou a ideia da Clotilde e a gente estava esperando, eu pedi para ele manter os movimentos dela, daquele desenho original e tal.
Mostra uma e a outra, ó. Esse da É, Ju, esse do Marcel. Ela nasceu assim, gente. Esse é o. é. O Hermes está Ele, perguntando como que chama, o nome do livro é Clotilde. e Pode aí, continuar. e aí, o que foi legal, eu falei, ai, mas é por causa que a gente aprendeu com a Cris, que tinha que ter esse movimento, aquele. Aí um dia ele falou assim, viu, mas em tal lugar, e se eu fizesse assim, em tal lugar, fizesse assado. Então ele teve umas ideias, assim, super legais que a gente acolheu na hora, né? Então isso que foi o bacana. Ele conseguiu captar a ideia da Clotilde e ainda melhorar muito mais a mensagem, entendeu? Muito legal. Então, Isso que a gente chama de trabalho em conjunto, é isso mesmo, autor e ilustrador trabalhando juntos, e editora sim, também. sim, editora também. Então, aí ficou pronto o desenho, ficou pronto o texto, e agora, né? Aí a gente foi na Tetra Bran para colocar o texto. E eles também foram super bacanas, porque a gente queria caixa alta. Então, eles conseguiram brincar com a cor da Clotilde, a letra. Ficou lindo. Enfim, a gente só tem a agradecer a todos. Agora eu acho que é a parte da Soraya Ai, mesmo, a né? parte mais linda. Aí a gente queria publicar, vimos que o livro estava do nosso agrado. Aí eu mandei, a gente procurou no Dr. Google, aí eu mandei no e-mail da Letria, que apesar de eu ter a Rosana na rede social, eu não gosto de misturar as coisas, assim. Não é porque eu conheço você que eu vou abusar disso, é uma coisa muito minha, sabe? Aí eu mandei no e-mail, né, da editora, e a gente ficou esperando, 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 Esperando! esperando. Aí, passado algum tempo, eu acho que eu fiz algum comentário em alguma coisa da Rosana, não lembro o que que foi. E ela me mandou no Messenger que ela tinha amado a Clotilde, que tinha que ser publicado, que seria o nosso próximo, que o próximo livro. Só que foi assim, era um fim de tarde, era quase 7 horas da noite, assim, eu tinha terminado minhas aulas. Sabe quando você senta no sofá para olhar suas redes sociais, assim? Aí veio uma mensagem, falei, Rosana, você é tremer, Taine. Aí, quando eu entrei, ela mandou essa mensagem, que ela tinha, assim, gostado, que vamos publicar, não sei o quê. Eu comecei a chorar, mas eu não conseguia parar. Eu falo, eu fico emocionada, já mudou a voz. Eu comecei a chorar. Aí, eu liguei para a Jussara, primeiro eu gritava, Miquel, você não acredita? Miki, o marido É o meu dela. marido. A Rosana disse sim. Daí ninguém entendia, porque eu gritava lá em casa, né? Aí eu peguei o celular, liguei. E a Ju estava cochilando, sei lá, estava azeda. Eu, Ju, você tá acordada? Não. Eu falei, então levanta. Quer dizer, levanta não. Senta, senta, vai. Vamos brindar. Ela, por quê? Eu falei, Ju, aconteceu uma coisa muito boa. A gente precisa brindar. Mas senta que você vai cair das pernas, né? Aí eu falei para ela que a Rosana tinha, que a Letria, né, tinha nos aceitado, que ia publicar a Clotilde. Aí uma chorava de cá, uma chorava de Então lá. vamos brindar. É, vamos brindar, Vamos né? brindar. Vai, Ê! Taine! Isso, Só um gente, que legal. finalzinho. É muito bacana para a gente também escutar essa história, porque a gente sabe que é sonho mesmo, né? E é muito legal ver isso realizado. O pessoal tá todo mundo dando parabéns. Sua filha falou parabéns, mamãe. É a Laura, né? Ah, que linda. A Marta já falou. Eu não consigo gravar o nome de todo mundo, mas suas colegas estão dizendo que é um privilégio ter trabalhado com vocês. Enfim, muita gente cheio de coraçãozinho e amor aí. A Renata Augusto, que é a contadora de histórias que vai fazer o lançamento, falou assim que vocês jogaram para o universo quando vocês escreveram a letria lá e o universo aceitou, né? Foi isso mesmo. Eu falo, eu fico com vontade de chorar. É isso mesmo, é a emoção mesmo de publicar um livro, e um livro tão lindo como o de vocês, que já está sendo muito aceito, né? As crianças estão amando, né? Eu queria só que para a gente conseguir conversar com o Marcel também, mas vocês falassem um pouquinho também sobre isso, assim, por que esse livro faz tanto sucesso? Antes mesmo dele ser livro, a história já fazia sucesso.
a questão da criança, né, da surpresa. Vocês, como educadores e pedagogos, vão saber falar sobre isso. Então, primeiro eu tenho que falar do último sonho que vai acontecer também. Quando a gente pensou, isso é importante, quando a gente pensou em histórias para contar, nós lemos um livro junto com a Cristina chamado Hortência das Tranças. Hortência das Tranças. Hortência das Tranças era uma pessoa simples que todo dia fazia uma mala e levava para o sertão do Nordeste as suas histórias aonde não podia chegar. Olha, isso me emociona. Aí nós queremos uma mala, mas aquela de caixeiro viajante, sabe como que é? E se Deus quiser, nós vamos também levar. Ela não sabe ainda, mas a gente recebeu o convite hoje da Marta para a gente ir em 3 cidades pequenininhas. Então, isso toca muito o coração, tá? Então, assim, por que a Clotilde faz sucesso? Tem uma coisa a ver com experiências, né? Então, eu posso dizer isso porque, como eu falei, eu montei o esqueleto, né? E eu sempre pensei na importância da leitura para as crianças, tanto que eu tinha a minha própria biblioteca na escola, eu tinha uma livraria aqui, para você ter uma ideia, eu levava de sacola embora, depois eu escolhi o que eu queria, e eu chegava na sala de aula, eu me lembro que quando eu estava acho que numa segunda série, eu chegava na sala de aula e eles vinham desesperados porque tinham livros novos e tinha novidade e eu gostava disso. Então, tinha um pouco disso. Só que aí eu comecei a observar, principalmente aquelas crianças que tinham mais dificuldade ou interesse, né? Porque tem, assim, um monte de fatores, né, que influencia a criança. Então, eu via que algum tipo de livro causava uma certa briga no bom sentido, né? Falei, então tem que ser esse tipo de história. Então, eu pensei, depois, conversando com a Soraya, que o primeiro livro tinha que ser algo que fosse divertido, né? Você faz um livro divertido para, poxa, eu quero ver, eu quero ler, eu quero saber. Então, essa foi a ideia. E mesmo porque, sinceramente, eu gosto, e a Soraya também, dessa coisa divertida, né? Tem histórias que a gente adora contar, eu faço ela contar 1000 vezes, porque eu mesmo participo, eu gargalho, então eu gosto disso. Mas não que a criança tenha que ler só livros divertidos, não. Mas você tem que ter na tua manga aquele que você sabe que vai falar assim, esse dá, esse eu vou conseguir dar deixa para eu entrar em tudo que ele precisa, né? Aquela criança, né? Aquela criança que você tem que dar aquele estímulo maior. Essa coisa da repetição também, Taine. Foi chegando. Abocanhou! Abocanhou o quê? Abocanhou bambu, né? Então, ela já fica prevendo. Quando você conta, e mesmo para as crianças maiores, é isso que é incrível. Eles ficam assim, ó. Sabe assim, aquela expectativa. E para o pequeno leitor, isso é muito importante, né? Essa coisa de, nossa, falar junto. Aqui, ó, tá escrito assim, ela vai e tal, nhoque. Isso é Essas importante. onomatopeias também, a gente cuidou disso, né? A gente cuidou as crianças são inteligentes, que elas descobrem, né? Eu levei esse livro eu fui visitar os meus avós e tinha uns sobrinhos lá, priminhos, na verdade, aí eu fui ler para eles, né? Minha primeira experiência, porque eu não tenho filho. E aí, eles ficaram completamente hipnotizados e eles já previam e falavam mesmo junto. É impressionante, impressionante. Então, isso é muito importante para esse leitor, né? Então, a experiência que a gente tem faz a gente ter aquela ideia de como a gente pode conduzir história. Tendo a ideia de como pode conduzir história, aí a gente precisa dessa assessoria. Uma pessoa que ajude a colocar um letramento legal, esse movimento do livro, um ilustrador que entenda a nossa ideia. A cerejinha do bolo, que foi a música no final. Então, é isso. A gente poderia ficar horas falando, 1000 detalhes, mas a gente sabe que o tempo é curto. A gente fala muito, Taine. Ai, gente, eu também queria, mas a gente vai
conversar muito ainda. Sábado tem um lançamento. A Renata Augusto, contadora de histórias, vai contar a história e depois vai conversar com as autoras também. Então, elas vão poder contar mais história aí pra gente, né, meninas? Ó, a gente de todos os lados falando com vocês. Ó, a Deise falando que o amor floresce assim. Gente que ficou emocionada com vocês. O pessoal da biblioteca Hans Christian Andersen. E a Patrícia falou assim agora, ó. Meu filho Miguel, de 6 anos, ganhou ontem um livro, já leu 3 vezes. Amou a história, a ilustração, ficou fã da esperteza do coelho. Parabéns a todos envolvidos, a editora Letria também. Obrigada, gente. Muitos coraçõezinhos para vocês, ó. Salva esses comentários para a gente ver depois? Eu acho que não fica, viu, meninas? Acho que o Instagram não deixa. Mas, enfim, muita gente falou bastante coisa. A Cláudia falando, delícia ouvir a história da criação da Clotilde. A Bel, enfim, muita gente dando parabéns. Vocês merecem. E aqui não tem como dar palma. Vocês podem fazer os coraçõezinhos aí de palma para dar palma para essas meninas que são educadoras, né? Dessa profissão difícil e tão importante no nosso país. E vocês realmente são exemplos aí por trazer criatividade, né? Para a escola, para as crianças, para a educação infantil. E acho que essa realização do sonho é porque vocês merecem mesmo. Parabéns aí pelo lançamento. Dê um beijo de vocês também, a despedida aí. Obrigada, gente. Obrigada, amigos, família, Taíne. Olha, um beijo especial para todo mundo, mas também para a editora que acolheu você, Taíne, que está sendo tão bacana com nós. Muito obrigado. Gratidão a todos. Um beijo para vocês. Todos que estão nos acompanhando. Beijo, até. Agora é aqui, ó. Agora eu vou chamar o Marcel, gente. Ficou pouquinho tempo, né? Mas vai dar certo. Deixa eu chamar ele aqui. Estou enviando a solicitação. Quem está perguntando onde compra, no site da Letria. Oi, Marcel. Tudo bom? Tudo bem. Ó, a gente ainda tem 20 minutinhos, olha que beleza. Dá para conversar, não dá? Dá sim, tranquilo. Tudo bom? Bem-vindo. Você está tomando seu chá também, seu café? Como que tá aí? Café. Hoje eu tô só de água mesmo, porque hoje não deu café, não. Pessoal, esse é o Marcel, fala Bartolo, não é? Seu sobrenome? Esse é o Marcel Bartolo, ele foi o ilustrador, então, do Clotilde que as meninas contaram. Quem perguntou aí onde que compra o livro é no site da Letria, né? www.aletria.com.br. As meninas também estão vendendo lá em Sorocaba. Elas vão receber mais livros para poder fazer essa venda aí. Mas então, chega de apresentações. Vamos lá, Marcel, conta um pouquinho para a gente aí quem é você e como foi a experiência, então, de ilustrar Clotilde. Bom, eu sou ilustrador já há um bom tempinho, assim, e faço história em quadrinho, né? Quando eu comecei a trabalhar com ilustração, isso devia ser em 2005, 2006, por aí, eu trabalhei muito com caricatura, muito tempo com caricatura em eventos e tal. E aí o meu primeiro filão de trabalho era livro didático e livro infantil. Foi a minha primeira experiência, assim. Eu fiz uma coleçãozinha de livros infantis, acho que saiu em 2008. Depois eu fiz mais alguns trabalhos assim nessa linha e muito livro didático, ilustração assim do dia a dia, assim, né? Aquelas ceninhas com crianças e tal, né? E aí quando eu ia sempre dando aula de desenho, né? Dando aula e tal. E quando eu fui trabalhar com quadrinhos, história em quadrinho, e aí eu fui fazer uma coisa mais autoral, digamos assim, eu fui para uma linha mais de quadrinhos de terror, né? E aí o pessoal fica um contraste, assim, né? Porque, tipo, eu tinha essa coisa mais fofa e infantil no meu trabalho, e aí o meu quadrinho autoral, na maior parte deles é de terror e tal. Mas não só. Então,
de 2016 para cá, eu tenho trabalhado muito com história em quadrinho. Tenho publicado cada vez mais, né? E até fazendo algumas adaptações agora, inclusive como roteirista, né? Quando veio o convite da Jussara, foi bom. Comecei a dar aula para ela, né? Ela veio falar comigo para dar aula particular para ela. Eu ainda não estava aqui em Sorocaba dando aula num espaço fixo, né? Comecei dando aula particular para ela e vi que ela tinha muita empolgação, né? E um trabalho bom já, né? Assim, ela tinha um desenho bacana e ela já tinha personagem e então a gente foi desenvolvendo ali, né? Eu imagino que ela poderia desenhar um livro infantil bem também, né? Só que quando ela me chamou é porque ela tinha ali algumas dificuldades para dar alguns movimentos para personagem e tal, né? Então, e aí, claro que eu aceitei, né, fazer, foi bem divertido, assim, e o que eu contribuí ali também foi mais na ideia de diagramação, né, para pensar no ritmo das imagens com o texto, né, de como colocar na página aquilo, e, e como que cada ato que a Clotilde faz e dá errado, como que aquilo pode ficar engraçado, né, tipo, na personagem. Então foi muito bacana, né? Eu me divirto fazendo desenho para criança também, né? Porque A é Soraya muito tá falando espontâneo. que a Clotilde é o seu lado fofo. Tem um lado fofo, todo mundo tem. Eu gosto, assim, acho que com criança você consegue ter a reação mais espontânea possível, né? E você consegue ter algumas soluções mais absurdas também, né? Com o desenho que Uhum. quando você escapa daquela coisa de ter que explicar tudo para a criança, né? Ela entende, Uhum. porque ela Excelente completa o isso. desenho, né, na cabeça dela. Então tem sido bem Muito legal. divertido. E fiquei feliz por Agora, elas conseguirem lançar o livro de fato, assim, né? Ela, sim, na verdade, assim, para criança também, não necessariamente a gente não pode falar de coisas assustadoras para criança também, né? Não pode ser um terror muito complicado, mas também dá para falar de terror com criança, né, Márcia? claro. Na verdade, é até uma intenção minha. Eu e a minha namorada, a Luciana, a gente está bolando alguns projetos também de livros infantis nossos, assim também, né? E eu gosto muito, por exemplo, do Neil Gaiman, que tem o Coraline, né? Que fez uma Não, animação que foi muito famosa, a animação, né? E ela é engraçada, é uma animação que é de terror, né? E é para criança, é um livro de terror para criança, né? E ele, quando deu a entrevista sobre o livro Coraline, ele falou que eu queria fazer um livro de terror para crianças, né? A animação veio e ela deu uma aparência mais colorida, mais fofa para aquilo. E hoje eu encontro vários adolescentes já, ou adultos em eventos de quadrinho, e eu fiz uma releitura da Coraline e eles até hoje olham aquela ilustração e dizem, nossa, eu tinha muito medo da Coraline e tal. Era um negócio que marcou, né, a infância, mas num lado positivo, né? Porque a história de terror ela ajuda você a criar alguns limites e algumas críticas também, né? Então eu acho o terror fundamental. Você tem que saber trabalhar isso com o tema para criança, né? sim, muito legal isso, eu também acho. Somos, a gente pensa igual nisso. Ó, a Débora tá falando que o neto dela ficou com dó da Clotilde. Dá dó, né? Eu me lembrei muito daqueles os desenhos animados da minha geração, né? Tom e Jerry e tal, que Pernalonga, aquela coisa que o personagem sempre assim se machuca muito e aí depois está tudo bem, né? Porque você tem aquela coisa super, né? Bate na parede, você fica todo amassado e tal, depois você volta, tá tudo bem, né? Então foi resgatar uma coisinha mais dessa coisa molinha da personagem, assim, que eu acho que é legal. Você Sim. fica ela fica toda atrapalhada, mas depois tá de volta, né? Agora, a Clotilde tem um olhar, gente, muito sedutor. Olha isso daqui.
quem que não se apaixona por uma cobra dessa? Como é que é essa sua inspiração, assim? Porque, no caso aqui, você está dando algumas feições até humanas mesmo, né, para ela, assim. Como é que é isso, assim, de dar feição humana? Qual que é a sua inspiração? Isso é uma coisa é um recurso que a gente usa muito, assim, na caricatura, né? É, tem até uma corrente da caricatura que é muito isso. Eu fiz muito tempo caricatura em evento. Então você tem que fazer a caricatura da pessoa ali em 5 minutos, né? Então você acaba tendo que buscar semelhanças em algumas coisas. A gente tem muito esses conceitos já de alguns animais com determinadas características, né? Então, por exemplo, um rato sempre é um personagem que tem, né, o focinho comprido, dente grande, tem uma coisa meio de rua e tal. A cobra sempre é um animal que a gente tende a ter esse olhar meio misterioso e meio sedutor às vezes e tal. Então tem alguns Aham. conceitos que a gente tem dos animais. Quando você vai criar um personagem, você meio que tem que traduzir isso, né, em algumas formas assim. A Clotilde era para ser um pouco sedutora, né, e um pouco misteriosa. Então os olhos tinham que ser realmente muito fortes assim, né? E aí eu achei que a Jussara já tinha feito, né, na concepção original dela, essa coisa da pálpebra meio verde, né? E eu achei muito legal, porque aí quando eu trabalhei um pouco mais a forma, né, do rosto dela, deu pra gente valorizar ainda mais o olho, né? Aí eu aumentei um pouco o olho e tal, mas mantive a concepção que a Jussara tinha tido da personagem, né? Mas é sempre Entendi. isso, buscar semelhanças, características humanas, né, nos animais, ou vice-versa, buscar características animais num personagem humano que você vai fazer. Uhum. A Catil tá falando assim, esses cílios puxadinhos são demais. E a Ana Laura falou, ai, peraí, deixa eu ver. Que o olhar sedutor, mas também de quem tá esperando o momento certo, tal. Então tem, Ela tá olha, na, o tanto de interpretação que a gente tem por causa de uma imagem, né? ela tá na expectativa, né? A história toda ela é feita disso, né? Expectativa e ela se frustra. E aí ela tá aí. E o coelho tinha que ser muito esperto, né? A gente também, quando eu fiz o coelho, a Jussara gostou muito. Quando eu fiz o primeiro esboço do coelho, ela já gostou, assim, porque tinha que ser um coelho esperto, né? Ele tinha que ser bem irônico, assim, né? Porque ele é muito sossegado, né? Tá ali, tá de óculos, ele é muito sossegadão, ele sabe que não vai se dar mal, ele tá tranquilo, né? Então isso. Comendo uma cenoura de boa aqui, ó. Pois é, ele é tranquilaço, assim, né? Então, isso tinha que passar bem, assim, né? No personagem, essa carinha Sim. meio. Como é que foi Enfim. quando você falou sobre quando a Jussara trouxe, né, o livro, que você fez essas sugestões, assim, você se lembra de alguma coisa que você trouxe para o texto? Não sei se foi para o texto, né, mas para a história, para compor? Quais foram suas contribuições principais que mudaram um pouco o original do que foi feito, no fim das contas? Deixa eu ver se eu lembro, assim, acho que o que acontece, ela pediu, mas ela tinha dificuldades de resolver como fazer a cena, né? Então, por exemplo, a ideia de quando ela vai fazer uma ação, né? Vamos pegar aqui, Ela ela vai vai, chegando? ela vai chegando. Aí é sempre assim, né? Uma página de expectativa e depois uma página de ação, né? E depois o resultado do que deu errado, né? Então aí ela Ah, mordeu tá. as pernas, né? Então tem sempre É. essa coisa. Essa questão da ação, isso foi uma sugestão que eu dei, assim, né? De tipo fazer ela entrar por um lado da página e sair pelo outro, né? Você ter essa linguagem assim de dar um movimento para a página, né? Na leitura. Isso eu achei que é legal, né? Funciona, porque senão você fica sempre desenhando o personagem inteiro, né? E isso pode fica meio redundante, assim, né?
A Renata está falando ali que o coelho tem o espírito do Pernalonga e sim, foi total inspiração Pernalonga completa, assim. Tem o Mas desenho assim, da letra também, né, Marcelo? também as onomatopeias eu fiz na mão, assim, né, desenhando e tal, que fica mais solto também, né, do que usar uma fonte e tal. Sim. Os personagens também na hora que tem a banda, né, dos amigos do coelho e tal, é, a Jussara queria um tatu, né? Ela falou tatu, a tartaruga e tal, mas eu os instrumentos e tal, tudo foi meio sugestão, assim que eu fui sugerindo assim, ela gostou e tal. E agora, essa questão do absurdo que você falou é muito legal também, né? Porque não tem que ter Sim. explicação. Porque eu tava olhando a Não. Clotilde aqui esses dias, aí eu pensei assim, gente, cobra tem nariz? Tem, né? Pois Mas não é é, assim o não nariz é dela, assim. assim, né? Porque é isso, você tem que fazer. Acho que o personagem tem que ficar identificável, né? Com alguns conceitos que o leitor tem, né? Se a gente fosse fazer Sim. uma cobra mesmo, assim, ela ia ficar muito ameaçadora, né? Assim, na história, né? Fosse Aham. fazer a feição dela mais triangular, assim, e tal. Essa cena, por exemplo, foi a primeira, acho que foi a primeira página que eu desenhei para valer, foi essa. Foi aí que eu tive que decidir o quanto cobra a Clotilde seria, né? Então, tipo, ela não podia ter dente pontudo, porque isso ia ficar ameaçador demais, né? Então eu pensei, vou botar ela com dentes redondos, né? Dentes Aham. que cobra não tem, mas que, tipo, fica divertido, porque ela é uma jiboia e tal, tudo bem, ela não tem veneno. Na minha cabeça passa tudo isso, assim, né? Tipo, ninguém. Mas assim, acaba que você, não, beleza, ela tem que ter dente, porque vai ser legal ela ter dente, né? Então é engraçado, isso na cabeça do ilustrador ou do quadrinista, que seja, a gente acaba pensando um monte de coisa que no produto final não vai estar claramente para todo mundo, mas para a gente estar tá criando é importante. A gente vai montando isso na nossa cabeça, né? Aham. Sei lá, quando ela come as pedras, fica imaginando como ela perdeu os dentes. É, aquela coisa clássica dos desenhos do Tom e Jerry, né? Quando o Tom bate assim, quebra os Até dentes, os dentes aqui, ó. caem. Fica para dentro, né? De ficar Muito na hora que legal. ela engole os instrumentos também, né? Que aí ela fica com a forma dos instrumentos dentro do corpo dela, ali Ah, saindo música meio. eu não tinha reparado isso ainda, você acredita? Que é o O, violão. o corpo de violão aí. Tá. Uma cobra com corpo de violão, gente, Pois olha aí. é coisa. E essas É. coisas é o que eu acho que é divertido, né? De você fazer num livro infantil. Tem várias linhas, né? De ilustração infantil, o bacana é isso, porque você pode ir para muitos caminhos, né? Mas quando você faz esse caminho, essa ilustração desse livro, ela tem um ar meio retrô, assim, né? Ela, Ah, é. eu acho que ela tem uma coisa meio como eu te disse, foi da minha infância, quer dizer, dessa referência desses desenhos e tal, né? Então eu acho que a gente tem que buscar esses elementos porque essa história ela é engraçada, né? Ela é uma história que tem que ser reconhecível, o personagem tem que ficar divertido, todas as páginas a criança tem que achar engraçado, né? Divertido e ter vontade de ver mais. Então foi isso que a Hum. gente pensou, assim, de ser um cartoon assim muito simples, assim, né? Focar nos personagens. Sim, muito legal. O Glauter está falando que ele foi conquistado pela capa e diz que é Ah, muito que bom o legal. livro. Que bom, né? Um livro realmente tem que conquistar pela capa. É Normalmente é bom verdade, que ele verdade. conquiste. E aí, para Verdade. quem não sabe muitos termos, né, de um livro, ó, aqui no caso, por exemplo, a gente tem a capa e a quarta capa, né? Ela é uma continuação aqui, ó, que é como se ela É, tivesse atravessada, né? Aqui, ó. sim, sim. Não A, consigo ver e a, falar. a Ana falou um negócio legal ali, né? O sentimento ambíguo
medo da Clotilde pegar o coelho, mas com dó quando ela não consegue se alimentar, né? É Então, verdade. porque a gente cria simpatia por ela e pelo coelho, né? Você fica. Então, Torcendo para todo mundo. você quer que. Tanto a A ideia gente é não que, vai pô, contar o final da história, que é, as autoras resolvem isso bem, né? sim, sim, sim. Mas é legal isso, que se você fica aquela coisa meio papaléguas ali, né? Cada um quer pegar. O coiote quer pegar o papaléguas, né? E aí Aham. você fica a história toda nesse jogo, né? De gato e rato ali e tal. Por isso que eu acho que Márcia, a tem gente... esse ar retrô. Fala. Desculpa. Não, eu ia falar que a gente tem 5 minutinhos que eu ainda queria que você comentasse a técnica que você usou, o tipo de giz, né? É um giz, não é? Conta pra gente aí. Eu uso muito o giz pastel oleoso, né? Até o que eu mostrei, vai um vídeo para vocês, A né? gente vai Desenhando e divulgar ainda o tal. vídeo. Isso. Mas o livro foi feito com pintura digital, que é um recurso que eu uso hoje para tudo, praticamente, pela praticidade. Então, o meu pincel no Photoshop, ele simula o que eu faço com giz, né? E dá uma textura e tal. Então, é um material que eu gosto muito, ele é bem rústico, assim, né? Mas eu faço digitalmente pela praticidade, né? Porque escanear o giz e tal é sempre um processo meio trabalhoso, suja muito e tal. Então, é isso que eu tenho feito. E o nome desse tipo de desenho é caricatura mesmo? Seria um cartoon. Hum. Cartoon. Ah, qual que é a diferença? A caricatura é quando você faz. Quer dizer, caricatura é o guarda-chuvão, né? Todo desenho que tem um exagero puxado para o humor é uma Hum. caricatura. O cartoon a gente usou para cenas e acontecimentos engraçados, né? De uma maneira universal. E aí acabou se Entendi. aplicando isso para os desenhos animados. Virou um termo usado para os desenhos animados também, cartoon, né? Então são coisas parecidas, mas assim, caricatura é o geral, né? Todo desenho que tem exagero para o humor é caricatura. Né? Só que Hum. a gente usa mais esse termo quando a gente faz de uma pessoa, né? A gente fala, caricatura de, né? É como se convencionou isso, né? Mas Entendi. é simples. Legal, o pessoal tá falando que lembrou da cobra que tem no Pequeno Príncipe também. Verdade, como é que Bastante fica com a referências aí. forma, né? Bom, Marcel, é isso. Você quer dar as suas últimas palavras aí para a gente despedir do pessoal? Quem quiser me seguir, né, no Instagram, fica à vontade. Tem o meu site também, que é marcelbartolo.com, e fico à disposição também para outros papos e tal. E é isso. Muito obrigado pelo espaço, né? Obrigada a Obrigado e você, obrigada por ter sucesso pro ilustrado. livro. Muito Obrigada, bom. Marcel, também pelo tempo, por conversar com a gente. Pessoal, quem ainda não sabe, então é só ir lá no site da Letria, www.aletria.com.br, comprar. E fiquem ligados também, Marcel tá me escutando falar aí, ó, só para não despedir sem você aí. Fiquem ligados na nossa programação. Marcel, inclusive, tem oficina, tem várias oficinas acontecendo, é só ir lá no nosso feed e olhar a programação. E o lançamento, sábado, dia 22, às 15 horas, no perfil da Renata Augusto, tá bom? Então é isso, Marcel, obrigada, beijo. Beijo, Beijo, obrigado. pessoal, obrigada pelo tempo aí. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.